Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Miragem. Esse projeto ele surgiu de uma iniciativa de 3 amigos. Eu estou aqui com o Samidana, que dispensa apresentações, mas para aqueles que por acaso não conhecem, que é raro, posso dizer que o Sami é um grande amigo, é um economista respeitadíssimo, com PhD formado em Harvard. Além disso, ele tem uma participação muito interessante nessa área de inteligência artificial, à frente dessa área de automação e desenvolvimento de novas tecnologias, numa empresa chamada Fresh Codes. Vocês vão ouvir falar bastante sobre isso nos próximos episódios. Estou também aqui com meu amigo Tuta Neto. Tuta Neto ele é jornalista, ele é CEO da empresa Samp, que é uma empresa que desenvolve soluções de comunicação para várias empresas, utilizando também inteligência artificial. Além disso, é um apaixonado por negócios, tem muita experiência nessa área de business, nessa área de desenvolvimento de novos projetos, venture capital, private equity. Então, acho que vai ter uma combinação muito bacana aqui e a gente ter essas pessoas especialistas nas suas áreas, podendo combinar conhecimentos, podendo compor novas ideias, novas iniciativas, que certamente vão trazer muita informação, muito conteúdo e muitas perspectivas de mudanças que o mundo vai sofrer nos próximos anos. O podcast Mirage, como eu estava dizendo, ele tem como objetivo justamente informar as pessoas sobre essas novas tendências para o nosso futuro. Eu acho que é quase que redundante dizer que a gente está passando por uma época de extrema transformação em vários sentidos, e o que a gente tem visto é que esse papel da inteligência artificial e tecnologias que são adjacentes à inteligência artificial, né, como robótica, toda essa questão de carros autônomos, carros voadores, viagens espaciais, nanotecnologias, criptomoedas, acho que tem tanta coisa acontecendo no mundo que inevitavelmente a gente vai ver grandes disrupções e grandes mudanças. E o objetivo aqui é justamente que a gente possa informar tudo o que está acontecendo toda semana e mais do que informar, a gente poder discutir e gerar uma reflexão, gerar algo que possa trazer uma contribuição efetiva para a vida de todos vocês ouvintes. Então, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional, a ideia é que a gente faça aqui algo que traga muito valor para cada episódio que a gente esteja juntos. Então, para a gente começar, hoje a gente vai falar sobre um tema, para alguns temas que são relacionados com todos esses assuntos que a gente está falando de futuro. Então, nós vamos falar bastante sobre robótica, nós vamos falar sobre questões de economia, nós vamos falar sobre a questão de futuros dos empregos, nós vamos falar sobre educação, nós vamos falar sobre longevidade, nós vamos falar sobre criptomoedas, nós vamos falar sobre uma série de assuntos que estão aí cada vez mais em pauta e que talvez não haja aqui no Brasil um lugar que as pessoas possam estar sempre atualizadas sobre isso e possam refletir de uma maneira mais profunda. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, episódio de estreia do Miragem, com 2 amigos, para falar de que é um assunto que eu adoro, e também dar os pitacos de economia. Então, estou animado, porque eu vi a pauta aqui, a pauta promete, temos assuntos, boas provocações, assuntos que dá para refletir, quem sabe, fazer um exercício aí de futurologia. É isso aí, pô. Uma alegria estar aqui com vocês, Gaba, Sami. Vamos nessa aí, tô animado com as pautas também. Maravilha, muito bom. Então, vamos lá? Vamos começar, então, falando sobre robótica. E aqui a gente tem uns temas extremamente interessantes. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de comentar aqui é que já existe, apesar de as pessoas ainda acharem que robótica ainda é uma coisa do futuro, que ainda um desempenho tem se desenvolvendo, o que a gente tem visto é que já existe uma empresa chamada Figure AI, que já lançou toda uma linha de robôs, né, robôs Figure, já estão no modelo 2, já estão criando o modelo 3. Eu tive até a oportunidade de estar com o CEO da empresa na Califórnia em março, e eles já estão trabalhando e desempenhando funções extremamente importantes dentro de fábricas da BMW. Então, são mais de 1000 ações que esses robôs já desempenham nessas fábricas e cada vez estão ocupando um espaço muito maior. Mas não é só isso não, né? O que a gente tem visto é que países europeus, China, Estados Unidos, os investimentos que eles têm feito nessa área de robótica são algo impressionante. Então, grandes empresas participando, a gente tem NVIDIA, né? Tem OpenAI, você tem Microsoft tendo participações, Oracle tendo participações, então existe uma série de empresas hoje em dia que estão, de fato, investindo pesado dentro disso. A Amazon, né, que é uma empresa, a maior empresa de comércio eletrônico do mundo, ela acabou lançando um outro robô chamado Vulkan, que é um robô que faz manuseio de até 75% dos itens. Imagino que impacto isso vai causar em toda a força de trabalho e principalmente em produtividade dessas empresas, né? Então, considerando isso, quero começar ouvindo o Samidana aqui sobre o que pode representar isso em termos de impactos econômicos, né? Estamos falando de PIB, estamos falando de inflação, estamos falando de desemprego, até porque a previsão pelo próprio Elon Musk é que a gente, em questão de 10, 15 anos, a gente tenha mais de 1 bilhão
de robôs no mercado de trabalho. E eu já ouvi ele dizendo até que potencialmente daqui a algumas décadas a gente tem aí 10 bilhões de robôs, que é maior que a população de seres humanos no mundo. Eu acho que tem o primeiro ponto, antes de entrar na questão econômica, é que assim, robótica é um tema que as indústrias usam faz tempo. O que tem mudado é o robô humanoide, que é esse robô com cara de ser humano, cara que com jeito, ele anda, ele é um bípede, e aí ele tem a mão do robô, inclusive eles têm esse manuseio táctil, né? Porque ele consegue ver textura. E com a IA, ele consegue tomar decisões mais complexas. Então a gente ainda está no início disso, mas eu acho que é o início de uma era muito importante. Porque se a gente pensar na prática, a gente vai ter uma espécie de PIB sintético do país. Por quê? Porque você vai ter o PIB, onde parte do crescimento econômico dependem basicamente de máquinas essas que não dormem, não descansam, não tiram férias, não faz greve. E aí, acho que a gente vai ter uma mudança nos empregos, né? Então, eu acho que a relação do ser humano com o emprego vai ser diferente. Então, que tipo de emprego a gente vai ter? A gente vai fazer a manutenção do robô? Provavelmente não. Talvez um robô seja um robô mecânico. A gente vai ter profissões de ponta, que são as pessoas criando possível. A gente vai ter uma compressão salarial, e isso aqui é uma realidade no Brasil, isso eu já vi acontecer em algumas consultorias que eu presenciei, em que a pessoa ela não é substituída pelo robô, e aí eu nem estou falando de robôs humanoides, eu estou falando de esteiras, estou falando de mecanismos mais simples, muito mais simples, às vezes uma balança automática, mas que em fábrica sempre teve, né, esses robôs. A robótica é velha, né? Mas que a pessoa só não era substituída porque ainda ela ganhava muito pouco e o robô custava mais do que a pessoa. É triste, assim, você fala assim, você não é substituído só por isso. E aí vem um segundo problema que vários economistas estão falando, que é assim, tá bom, talvez eu tenha que ter uma renda universal. Como que eu vou fazer o básico do mundo disso? Você tem uma ideia, o Bill Gates fez uma declaração em que ele fala assim, talvez a gente vai ter que taxar as empresas de acordo com o número de robôs que ela tem. Talvez a métrica de patrimônio do Gabas, minha, do Tuta, seja o número de robôs e talvez a qualidade, e aí você vai ter, ao invés de pagar o IPVA, você vai pagar algo semelhante. O IRBA. Só que cria um problema, e que isso está sendo muito discutido nos Estados Unidos e na Europa, que é assim, quem que vai criar esses robôs? A gente está falando assim, de muito dinheiro da Amazon, muito dinheiro talvez da NVIDIA, da Tesla. Empresas chinesas, né? Tem muitas chinesas fazendo robô. Então, mas aí tem chance de ter uma concentração de renda e de poder. Hoje, as Big Techs são maiores que muitos países, isoladamente, e com muito poder. E aí, não é uma questão predominantemente econômica, mas como que vai fazer isso? Você vai obrigá-las e falar, olha, a Amazon, Google, Facebook, o que for, você não pode ser tão grande. Você vai ter que dividir. Mas assim, o poder acumulado por grandes países não é novidade. Eles já estão na frente de produção de tecnologia, já estão na frente de produção de AI, já estão na frente de produção de carros. Então, mas a questão é que mais do mesmo, né? A questão é que chega uma hora que ninguém mais consegue concorrer, porque você tem barreiras de entradas trilionárias, às vezes, ou pelo menos bilionárias. E aí, de certa forma, o cara, monopólio estatal é horrível, mas monopólio privado também tem seus perigos. Então, existe essa discussão e eu não vejo assim, um caminho muito fácil de resolver, porque senão você tira o direito do cara empreender, você tira a liberdade. Eu não sei. Esse futuro mais automatizado, algumas pessoas falam que talvez seja aí que faça sentido um comunismo, uma coisa mais socialista, porque se o robô está fazendo tudo, o homem está fazendo muito pouco, faz sentido você ter um modelo que é tão capitalista? Então, mas aí você pode falar eu acho ruim, mas eu acho que é uma possibilidade. Assim, é um dos únicos modelos em que talvez o negócio pare em pé, porque não tem ninguém trabalhando. Uma coisa que a gente
grandes especialistas estão falando isso, até o próprio Elon Musk comentou recentemente, vários desses têm comentado, mas já falou algumas que coisas não assim. vai dar para escapar de não ser criado uma renda mínima universal. Sim. E até o que eles estão dizendo é que, com o passar do tempo, a tendência até que não seja uma renda mínima universal, seja uma renda alta universal, dado o grau de produtividade. Porque uma conta aqui, só para a gente pensar. Você pega na Califórnia, por exemplo. Você tem o salário mínimo na Califórnia são $20 por hora. Sim. Se você fizer o pior emprego da Califórnia, $20 por hora. Entregador sem de experiência. pizza. Entregador ganha mais. Esse ganha um pouco mais. Se você for faxineiro do McDonald's, isso aí, você só no vai limpar McDonald's. o banheiro. É $20 por hora. Tá. A expectativa do custo de robô por hora, baseado em energia e etc., e o custo dele de você ter um robô, Sim. na verdade, você comprar, porque você faz um leasing, faz um financiamento, é inferior a $1 por hora. Sim. Então, a hora que você faz essa conta, principalmente questões de produtividade, você não tem encargo, você não tem uma série de coisas, naturalmente existe uma tendência muito maior de a gente ter um ganho de produtividade muito grande. E aí acho que o Sami comentou que eu queria te ouvir, Tuta, porque pensa o seguinte, pode acontecer duas coisas. Você tem um ganho absurdo de produtividade concentrado na mão de pouquíssimas empresas, que é o que ele estava comentando, ou a gente pode, de repente, os governos quererem, então vamos taxar essas empresas com base nisso, e aí vamos usar esse dinheiro para distribuir. Só que a gente sabe que governo nunca foi muito bom para fazer essas contas. Mais dinheiro você dá para o governo... Sim, não tem resolve, né? E tem muita fricção também, assim, você dá... 1 bi não chega a 1 bi, porque tem ruído, tem às vezes corrupção, tem ineficiência disso. Mas eu gosto de pensar no lado otimista também. Pô, será que a tecnologia não vai abrir espaço para um cara que queria ter um restaurante e não tem dinheiro para ter funcionário, mas com um robô ele resolve e abre um restaurante? Então, sem dúvida. Eu acho que o mundo com AI e com a robótica também, o robô eu até penso mesmo, mas com AI, que todo mundo também problematiza, a AI vai roubar emprego, não vai... Ela também gera um mundo mais empreendedor. Se o Estado tiver pró-empreendedorismo, a AI é um puta ganho. Agora, se é pró-funcionarismo, ter funcionários, eu acho que a AI destrói nesse sentido. Agora, se você está capacitando para gerar negócios, articular, gerar situações, negócios, eu acho que, cara, a AI, o robô pode impulsionar uma nova economia. Já foi assim antes, todo mundo ficava com medo da internet. A internet gerou mais empregos ou tirou empregos? Gerou. Só muda as fábricas também, porque gera conectividade humana, gera acesso. Tem um problema. Por exemplo, eu acho que tem duas realidades. Uma coisa é o país desenvolvido, Estados Unidos, qualquer emprego é $20 a hora lá na Califórnia, que o Gabs comentou. Outra coisa são países que o cara ganha $1 por Como hora. o Brasil, exatamente. Como o Brasil. E aí vira uma competição cruel, assim, quem tem robô e quem compete com o robô. E, ao meu ver, você tem um problema de educação. Assim, vou pegar meu filho. Meu filho, eu me sinto privilegiado. Ele estuda numa boa escola, ele tem as melhores condições que eu enxergo que uma criança pode ter. Sim. Mas você pegar um menino de mesma idade no ensino público, ele tem uma educação muito pior. Mas aos 9 anos de idade, isso não é tão diferente. Mas à medida que vai se passando o tempo, 13 anos, 15 anos, 18 anos, vai se abrindo. E o que eu temo é que o cara que fez esse caminho da escola pública, às vezes ele não tem mais empregabilidade, é quase um desalentado, assim, que ele não tem uma perspectiva de vida. E isso... A não ser que haja uma mudança grande na educação também, concordo. Mas a AI tem também esse potencial, porque imagina um cara que ele não tem uma pessoa inteligente para conversar, ele vai para uma escola que é ruim, que o material é ruim, que o professor é ruim, ganha mal. Hoje em dia ele tem um chat GPT que é, cara, a mesma coisa que a gente tá falando. Você fala com o GPT, tudo bem, você tem perguntas melhores, ele te dá outputs melhores. Mas hoje em dia a criança não tem nem para quem perguntar, então ela começa a ter um input ali. Esse tema de educação, porque eu conheço bem, né? Quem não sabe... Ele investe. Uma das sua área de domínio, então... uma empresa na área de educação, a gente vem desenvolvendo soluções socioemocionais, desenvolver essas habilidades para a vida já há muito tempo, já há mais de 10 anos, e recentemente a gente entrou nessa questão de plataformas com inteligência artificial, tutoria pessoal, uma coisa de trazer muito mais personalização e adaptabilidade para o ensino, justamente para resolver isso. Então, a hora que se fala de educação, Samir, aí eu tô com você. Eu acho quase impossível a gente passar por esse período todo sem grandes disrupções e sustos e distopias, eu dizia até,
se não for acompanhado de um novo processo de educação de toda a população. Sim. Porque hoje, recentemente saiu um estudo com relação ao grau de proficiência de leitura e entendimento de jovens formados no ensino médio. De jovens de 18 anos formados. Que completaram. Estudou 13 anos, teoricamente, da vida dele, né? Quase 70% não tem capacidade de entender um texto simples. Um texto com uma página, 2, 3 parágrafos, a pessoa lê e fala, bom, o que você entendeu? A pessoa não consegue entender. Então, a hora que a gente fala do mundo, que a gente está falando de investimentos trilionários, não é nem bilionários mais, com todo esse potencial de crescimento, geração de renda, etc. Mas quando você vê que praticamente 70% da população dos novos jovens do Brasil não tem uma formação mínima para conseguir entender esse novo mundo e ter sua utilidade nesse mundo e poder ser produtivo nesse novo mundo, eu acho que se apresenta um cenário de extrema distopia. Não sei o que você acha, Tuta, mas assim, para mim é um cenário Não, eu acho crítico. eu acho que é um cenário possível, assim. Às vezes eu penso que o futuro do homem é entreter o homem, porque o resto não serve. Entretenimento você não precisa ser tão inteligente para entreter, cara. Ver o youtuber, não sei o que, Instagram, a pessoa você nunca ouviu falar, um cara aleatório que tem 100 milhões de seguidores, ganha fortuna. Não, também é outro caminho do homem. Eu não sei, eu acho que o homem vai achar um caminho, entendeu? Eu sou um pouco otimista em relação à tecnologia, sabe? Eu também sou. Eu sou otimista e eu sou mais conservador nessas visões de, puta, quando que isso vai chegar aqui? Pô, você acha que vai chegar o carro autônomo em São Paulo e a gente não tem nem asfalto? Como é que funciona essa lógica, assim? Mas você pensar em carro autônomo, tem várias coisas, né, que a gente pode... Vamos pensar o carro autônomo, o robô que dirige. No caso do carro, você não precisa ter um robô humanoide. Não, o carro é o robô. O carro é o robô. Mas aí você acaba com toda a indústria automobilística para virar uma indústria praticamente de software. De software, tá bom, é um software... A Tesla é uma fábrica de software, não é empresa de carro. Só que aí você não vai ter mais taxistas. A profissão vai acabar. Você não vai ter... Só no Brasil, 600 mil taxistas e 2 milhões de motoristas de aplicativo. Aí, você imagina o impacto só que disso. Esse pessoal, aí você tem toda a eficiência energética. A gente imagina que os carros vão ser cada vez mais eficientes, provavelmente não vai ter carro a combustão, então vai mudar toda a economia. Eu concordo com você, a gente vai ter uma outra estrutura. Mas a questão é, que estrutura é essa e qual o papel do governo? Porque hoje a gente tem, obviamente, as big techs com muito poder, mas eu imagino que elas vão ter um poder muito maior, porque aí a gente não está falando só de informação de rede social, a gente está falando de o que eu consumo, do carro, de tudo, de alimento, de qualquer rede. Eu acho que, bom, tem o processo de quebra de monopólio, que já foi feito em outros setores da humanidade, na época do petróleo nos Estados Unidos foi feito isso também, né? Foi quebrado grandes monopólios em várias empresas, eu não sei, já é um debate isso recorrente. Agora, eu não sei se isso resolve a questão, né? Porque é uma coisa tão longe que às vezes é difícil imaginar. Assim... Então, será? Por exemplo, a gente está falando de carro autônomo. A Waymo, que é da Google, eles já estão há algum tempo... Não, já está no Texas, já está rodando. Já. Só na Califórnia. Já fazem 250 mil viagens por semana. 250 mil viagens. Eles cobrem uma área de 650 quilômetros quadrados. A Tesla acabou de lançar no Texas, em Austin, seus carros autônomos também. Então, assim, acho que até no vídeo aqui a gente vai mostrar. É uma coisa impressionante como, aparentemente, é algo que pode demorar horrores, mas... Só que a coisa acontece muito mais rápido, porque chega um ponto tem aquele ponto da virada, né? Tem aquela foto famosa que é de repente... uma charrete, 200 cavalos, passa 2 anos, era 200 carros e uma charrete. Só para exemplificar outros modelos, a Tesla está anunciando agora o seguinte, eu vi ontem essa notícia, eu acho que era do Wall Street Journal. Seguinte, você tem o Tesla, beleza? Beleza. Você comprou o Tesla, você usa para ir para o trabalho. A hora que você estiver em casa, ele vai gerar... a renda para você. Ele sai para trabalhar. Ele sai para trabalhar. Então, já é um income aí. Então, para quem já tinha renda. Mas isso a gente está falando agora. Bem. A própria Embraer, que eu acho que o Gabas tem deu... contato, já está protocolando. É uma questão de 2 anos para ter o drone humano, não sei, o eVTOL chama. eVTOL, que vai ser uma espécie, pelo que eu entendi, claro, vai ter gente que vai ter o seu, mas vai também ter um serviço tipo Uber.
Então a gente começa a falar isso. Tá, e aí com uma escala grande, o preço vai cair. Mas a questão é, onde que como o Emílio, que faz o plano, chama, o afegão médio, vai ganhar dinheiro? Tá bom, que serviço eu vou prestar em que as pessoas precisem? O ser humano normal, não estou falando do cara que é dono da Big Tech, eu não estou falando do cara que tem trilhões. E aí eu acho que vai se adaptar, mas não é tão claro. Tem um período de disrupção, na minha visão, acho que a tendência, no meu modo de ver, é que o futuro vai ser fantástico. Sim, mas muito eu acho melhor. que até chegar lá, esse período de transição, no meu modo de ver, eu acho que é uma coisa extremamente tensa e vai depender muito do grau de consciência, dos interesses e das intenções de quem está ali no poder, né? Ou os donos das Big Techs, ou pessoas que têm sua influência, ou os próprios governos e assim por diante. E eu vejo, quando se fala de governo, principalmente, muito pouco preparo para isso, muito pouca atenção para isso. Assim, não é algo que existem especialistas ali. Por isso estou falando do Brasil, né? No Brasil, estamos aí com a lei de inteligência artificial, que hoje em dia é um negócio de passar o que tem de projeto hoje em dia, acabou o Brasil, porque um ano sem AI é tipo 100 anos de evolução para trás, eu acho. Assim, então... Mas eu acho que não vai passar, mas muita proteção de direito autoral, de coisas que não fazem sentido. Nenhum sentido, gente. E isso é um convite à retirada de investimento, porque o empresário vai falar, eu não vou ficar nesse país que o pessoal é tudo maluco, eu vou embora. E aí vai para... Comentando sobre investimentos, Sami, que acho que esse é um tema crucial, né? A gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos, né? No Emirados Árabes, Estados Unidos, o Oriente Médio de uma forma, a China de uma forma geral, mas as notícias que têm dados. Primeira, a OpenAI lançou o projeto Stargate, inclusive foi apoiado pelo próprio Trump, né, em janeiro, num vídeo. Sim. É uma parceria da OpenAI com o SoftBank, né, um banco japonês, né, com o CEO do SoftBank chama Son. Eles se comprometeram a investir $500 bilhões em data centers, que justamente tem essa ênfase de propiciar uma maior capacidade computacional para desenvolvimento de todas essas ferramentas de inteligência artificial. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil gera em um ano, no PIB, 2 trilhões. Sim. Então, quer dizer, o tamanho disso. E tem gente que é só um fundo, né? Uma NVIDIA vale 3,2 tri. Não, mas aí na produção todo... não, claro. A gente tá falando de um ano, mas... Sim. Mas, não, assim... e, aliás, estamos falando de 500 bi da OpenAI, só que eles estão lançando também o SoftBank, um outro complexo, no Arizona, que eles estão chamando de Crystal Lands. $1 tri investido. Um tri. Um tri de promessa, né? Não, muita gente está fazendo uma relação disso com uma espécie de plano Marshall, né? Um plano Marshall em determinado momento, o cara pegou e pôs um monte de dinheiro lá para tentar bombar a economia. E outros falam que vai ser o canal do Panamá, ou seja, você vai ter que passar por lá para ter... então você vira de novo um problema de centralização. É uma ideia, né, bastante ousada, mas eu não acho improvável, porque você começa a ter ganho de escala. Claro que esses números chamam muita atenção, mas a própria Amazon já tem estrutura dentro do oceano para de resfriamento, que já é um negócio que é meio Black Mirror, né? Você pensar que o cara vai no meio do oceano, aí ele cria uma estrutura lá no meio do oceano, subterrânea, né, subterrâneo não, dentro da água para fazer isso. Então, E tem um... Não, essa pauta eu acho interessante. Eu dei uma juntada para mostrar um pouco o lado pessimista, né? Puxei lá um pouco a capivara do Mayoshi, que é isso, né? Qual que foi o maior negócio que ele fez na vida? Que é o que faz o fundo dele ser um absurdo. Alibaba botou $20 milhões e hoje ele ganhou com isso, se estima, $100 bilhões. Aí disso ele fez um fundo que chamava Vision One, que ele lucrou, que deu de resultado aí para quem investiu $22 bilhões, um baita resultado, e fez o fundo Vision 2 que deu negativo $21 bilhões. Então assim, né, será que ele vai ter essa bala toda? Eu acho que assim, aquele papo assim, o CEO tem que mostrar o futuro. Eu acho que nessa ele tá acertando, porque se o robô faz, ele gera uma riqueza exponencial infinita. Mas, assim, eu não sei se tem essa grana toda, entendeu? Eu não sei de onde vem, porque, eu tô falando, o PIB do Brasil é 2 tri. Como é que de onde vem? Um tri e meio, né? Porque um é 500 meio bi pra OpenAI, no Stargate e o outro no Crystal Land, exatamente. E tem um problema, que é um problema lateral, mas ainda
foi resolvido, que é da energia. Esse é o principal. Que assim, tá, onde vai ter energia para isso? Quem que vai ser o dono da energia disso? Hoje não tem estrutura. Se a gente falar como devem ser os mercados, que é um mercado livre de energia, o que vai acontecer? O preço disso daí vai ser, cara, ou seja, você vai comprar a estrutura, mas você não vai ser muito caro usar. E aí, eu não sei como que vão fazer isso para sustentar essa cidade digital, essa estrutura absurda. Os data centers são as novas siderúrgicas, né? Assim, se for ver a indústria agora é uma indústria de dados. E fica uma questão interessante, tá bom. E a gente, Brasil, a gente está fazendo alguma coisa para entrar nisso? Talvez energia seja o caminho. Porque aqui a gente tem uma matriz energética interessante. A gente tem eólica. A solar, é claro que é interessante, mas a solar, eu não sou especialista nisso. Mas a mais nisso, eficiência é a hidráulica, né? E a solar, a conta não fecha. Assim, você precisaria ter... Mudou isso. Recentemente eu tenho... Mas já daria para você... Hoje é a foi fonte... um país conseguiria ser solar? Bom, você precisa ter estrutura, óbvio, o CAPEX acaba sendo alto. Você tem, não mais alto do que indústrias petrolíferas, com certeza disso. Até o CAPEX é mais barato. Mas o OPEX da energia solar é ridiculamente barato. Só o OPEX da indústria petrolífera é maior que CAPEX e OPEX da solar. Então, em termos assim... Mas em termos de grandeza, porque pelo menos o último número que eu tenho é assim, mesmo se todo mundo tiver a solar, não dá energia suficiente. Eles estão mudando compostos para absorver melhor energia. Tem empresa, tem uma empresa que chama EVValt, que eu sou sócio, em que armazena energia. Mas assim, ainda mas tem mudado. Porque a física acho que são 8 minutos de energia solar o suficiente para suprir a energia do planeta Terra como um todo. Então, durante quanto tempo? Durante o ano. 8 minutos de energia solar. Se 100% aproveitado. Então é muito. Mas é que não existe 100% aproveitamento. Tudo bem, mas assim, imagine, é uma das... 8 minutos. A solar é o negócio. Teoricamente é o futuro, mas ainda está faltando tecnologia para isso, mas vai acontecer. Mas tem um dado que as pessoas talvez não se atentem. Eu vi recentemente que se continuar com a produção atual, com o parque atual de geração de energia nos Estados Unidos, em 2029 acaba a energia. Não tem mais. Cara, nós estamos falando de 4 anos. Acabou a energia. Parou os Estados Unidos, parou o mundo. Hoje, em Virgínia, por exemplo, um estado nos Estados Unidos, ano retrasado, mais de 25% da energia consumida no estado já era em data center. Então, hoje eles estão falando, já estão programando 50%, 40%, 50%. Ou seja, a hora que a gente fala de investimentos de um TRI, imagine, o Crystal Land, ou o Stargate da OpenAI, você imagina o que isso consome de energia? Nós não temos fontes de energia, muito menos renováveis, para conseguir atingir isso. Eu estou procurando aqui, eu acho que foi o UOL que fez uma matéria que era só o cara dizer obrigado e por favor, achei, da Exame, a matéria. Eu lembro disso aí que eu... Dizer obrigado e por favor para o GPT, só isso custa dezenas de milhões de dólares, segundo o Sam Altman. Então, assim, imagine, uma palavrinha a mais já custa, claro que não está falando de uma pessoa, mas de várias. Então, eu acho que assim, a energia, ninguém conseguiu resolver isso. E água também não, porque tem o resfriamento. Por isso que estão fazendo debaixo do mar. O investimento não é só para data center, também é para estrutura energética. Mas não dá conta, né? Eles não, assim, a não ser que descubram-se outras fontes energéticas. Ou cortem o custo também, né? Porque, por exemplo, teve já essa polêmica. O GPT custa, sei lá, 10, lançaram o DeepSeek custava... sei lá, mas aí é uma disrupção. 1/10, 1/100 do custo. Então, mas essas são as disrupções, tanto para o lado de maior eficiência energética, quanto de menos demanda por energia computacional para fazer um processamento complexo. São duas convergências ali que você tem otimização. Se você olhar isso para frente, pensar naquela lei da tecnologia, talvez, cara, essa curva feche tranquilamente. Não sei. Pode ser. Mas depois a gente pode até falar disso, mas assim, o DeepSeek, né, que foi uma disrupção, assim, no começo foi uma porrada, mas não sei, tem algo estranho ainda, senão estaria todo mundo já migrando para isso. Tem gente que fala que não é tão baixo,
o investimento que eles fizeram. Não, a gente isso eu fala até que eles não acho. são... Isso é zero transparência para mim, China. Não é famosa por transparência, exatamente. Mas o consumo eu acho que é um dado real. Porque o consumo, qualquer um pode pegar o open source dele e tentar se gera ou não aquele consumo, entendeu? Tudo bem, porque a maior parte das pessoas usa o conversacional, né, o modelo de linguagem, o LLM, de uma maneira bem amadora. A gente está falando de, né, imagine a Tesla, que tem um sistema para um carro autônomo. O negócio mata a gente se tiver. Então, precisa ver disso. Agora, tem uma questão que é o seguinte, a energia limpa não vai ter essa estrutura. A gente vai o quê? A gente vai para a fusão nuclear? Então o nuclear também é bem defendido, né? Já tem investimentos no estado de Washington, nos Estados Unidos, estão fazendo investimento grande. O próprio Bill Gates tem uma iniciativa de micro-reatores nucleares também. Ou novas tecnologias, né? Tem uma coisa engraçada, né? Obviamente vocês conhecem o conceito de lei de Moore, né? Que a cada 2 anos, isso que eu tava cada falando, ano a gente vai dobrando. 4 anos. Exato, e dobra, o custo cai o mesmo dólar vai dobrando a produtividade dentro disso, divide por 2 o dólar e multiplica por 2 a produtividade. Sim. E é algo que ninguém achava, isso foi falado há 70 anos, né? E ninguém nunca supôs que isso conseguisse ser verdade, e nos vários momentos que a gente chega num ponto que a tecnologia atual não permite essa dobragem de produtividade pelo metade do dinheiro, inventa-se alguma nova tecnologia. Então, acho que não dá para desprezar muito essa capacidade do ser humano de se adaptar, de inovar, de criar novas fontes. E outra coisa, eu não acho que vai ficar tudo tão barato. Vamos pegar a medicina. Medicina até porque já estão usando robôs médicos de precisão, depois pode entrar um pouco nisso, mas a medicina, se a gente comparar a medicina hoje com a medicina de 10 anos, hoje é muito mais moderna, mas ela não é mais barata. Hoje, você tem muito mais recursos, mas a medicina de ponta, eu diria que é muito mais cara hoje do que isso. Mesmo a educação. Sim, mas ela tem uma capacidade muito maior. Não importa, mas a lei de Moore fala assim, você vai ter exponencial por 2, que é uma loucura. Exponencial por 2 é uma loucura. Imagina, dobra todo ano, em 2 anos são 4, 8, 16. E não ficou barato. Mas eu acho que a medicina não é um exemplo da lei de Moore. Porque ela não é baseada em tecnologia. Mas isso que eu estou falando, não é. Mas, por exemplo, educação. Hoje eu acho que as escolas, aqui em São Paulo, tem escolas muito mais caras do que tinham na época. Assim, mas não tem dúvida. Proporcionalmente. Então, assim, as coisas não ficaram com a tecnologia realmente tão mais baratas. Assim. Você pegar o iPhone, eu uso Samsung, mas muita gente usa iPhone, vocês usam iPhone. O iPhone, se você pegar mesmo por dólar, só aumentou o preço. O iPhone nunca diminuiu o preço. Eu estava vendo... O MacBook Air agora diminuiu, hein? Você acabou de ter uma redução. Comparado com a inflação, acho que é menor que a inflação. Não, pegar o parâmetro da inflação. A gente pode até fazer essa comparação, mas não. Para você ter uma ideia, tem um celular agora, que veio para o Brasil, não sei se é Xion, que é o Threefold. O meu é Bifold. Eu sei qual que é. Ele é 33 mil reais. Não tem inflação que varia. A inflação é... Mas aí você está pagando o preço da inovação. Mas não interessa. Aí você tem que pegar assim, o modelo de base do ano contra ano. Se você pegar uma evolução para o iPhone, aí tinha uma câmera, aí botaram 2 câmeras, então, agora tem 3. Mas por quê? Mas a tecnologia mas porque você quer ganhar mais dinheiro. Isso aí você está vendendo mais pro cara. Você não está vendendo a mesma coisa. Mas não existe. Tenta comprar o iPhone 3. Não existe. Não, mas você comprar o iPhone SE de hoje em dia, que é o mais barato, eu sei, mas não é mais barato do que era isso. Eu tenho dúvidas. Eu vou até fazer fazer esse estudo técnico aí, mas eu acho. Ela é deflacionária. Ela sempre, isso é uma coisa, obviamente, produtos específicos. Estamos falando do celular da Apple, é óbvio que as margens são... O iPhone foi $499. E hoje é mais de... 899, cara, a inflação foi muito maior do que dobrar no período. Não, a situação nos Estados Unidos? Com certeza. Estamos falando... vai fazer 20 anos. Esse ano faz, acho que 20, ou ano que vem faz 20 anos. Ele é economista, vamos deixar para o especialista essa conta que dá para jogar no GPT aí também e buscar os dados duvidosos para a gente... Mas vamos lá. Agora, mas voltando a falar de energia, que é uma coisa que, eu sempre me questiono, né? Por que a gente não faz com o governo brasileiro? Porque
abundante em água, você tem questão, que é um ponto importante de resfriamento, tem questão de usina hidrelétrica, que você pode gerar energia limpa e renovável o tempo inteiro. Cara, por que a gente não faz algo, algum incentivo, algum subsídio para trazer esses data centers para o Brasil? Você vai gerar horrores de emprego, você vai gerar horrores de investimento. O Haddad tentou, né? Ele foi lá com esse projeto para os Estados Unidos Não tentar soube. vender isso. O Haddad... E aí? Mas aqui eu acho que assim, tem esse lado que a gente tem esse potencial e tem o lado que o gringo fica olhando para cá e falando, cara, mas para onde o Brasil tá indo politicamente? E tem um pouco de medo. Acho que com certa razão, na minha opinião. Então fica um negócio assim, pô, tem um potencial gigante, mas será que eu quero estar ali onde eu tô no momento de dúvida? Eu acho que aí... Acho que tem um risco de imagem do Brasil. Isso você Não, tem um risco de imagem, que eu acho que tem uma incerteza jurídica, Então, incerteza caos, jurídica. mesmo que tá... Muita regulamentação também, né? Não deixa de fazer Governos- nada, tem petróleo, não pode furar, tem não sei o quê. Aí, o Brasil é complicado, né? Mas como dizem, no Brasil nem o passado é certo, né? Que muda-se tudo. Assusta, mas a gente tem esse potencial que o Sam falou. Talvez esse seja o big play para países como o nosso. Hoje, pô, somos o celeiro do mundo. Também pode ser a hidrelétrica do mundo, a usina do mundo. E uma coisa que eu vejo também, não sei qual a impressão de vocês, até não é muito relacionado aqui, mas tem a ver com o futuro, né? Eu acho que tem uma tendência no mundo, como o Sami comentou, de uma grande descentralização. Né? A tendência, a gente vê, até trazendo um pouco questão de econômica, né? A gente vê hoje que, em termos de investimentos nos últimos anos, certamente nos top 3 investimentos dos últimos 15, 20 anos, tá o Bitcoin, certamente. Talvez seja o primeiro. Sim. Talvez seja o primeiro. Sim. Eu não sei exatamente a estatística, certo? Se não é o primeiro, está entre os top 3, certamente está. E o princípio do Bitcoin é basicamente uma questão descentralizada. Existe um receio das pessoas com relação às moedas fiduciárias normais. Ninguém confia nos Ninguém governos. confia, porque o governo para governo... de imprime. Quando você imprime, você gera inflação, perde o valor. Então, é uma coisa... Hoje mesmo eu estava conversando com o meu... Tá falando com relação ao Brasil, né? Pô, mas a taxa de juros no Brasil é altíssima. E é realmente, imagina, 15% ao ano é uma insanidade. Mas se você for comparar no Brasil a valorização do dólar do Brasil com inflação mais... Então, deixa eu me explicar. Então, se você pegar no Brasil, por exemplo, IPCA mais 7, que é o que está hoje, que é uma loucura. Sim. É uma loucura a inflação mais 7 de rendimento líquido, até porque é isento de imposto a maior parte das vezes. Se você pegar dólar mais 7, historicamente, rendeu muito mais do que IPCA mais 7. Sim, é que assim, então, você não acha no mercado dólar mais 7. Não, mas investimento em dólar aqui rende 7% ao ano, você consegue. Em dólar. Mas com risco, eu acho. Com risco. Sem risco, não. Não do governo americano. Não, título do governo, exato. Mas tem belíssimos papéis de empresas muito sólidas, sim. Você consegue até mais. É que também teve uma coisa que pesou, até vi a questão do iPhone aqui, o iPhone de 500 custaria $750 hoje. Pela inflação. Tá. Pela inflação. Mas assim, existe uma inflação de dólar e muito pronunciada nos últimos anos, principalmente no pós-pandemia, né? Porque injetaram 4 trilhões de dólares na economia. Mas isso faz a gente também ficar meio bagunçado, porque antes você fala assim, não, vou ver quanto custa a minha casa em dólar, vou ver quanto custa as coisas. Sim, dólar. Agora... Só que você tem que lembrar que $100 mil há 10 anos valia muito mais do que $100 mil hoje. E vocês que viajam bastante, eu também às vezes tenho chance de viajar, a gente vê como que tá caro os Estados Unidos. Assim, você vai num lugar mais ou menos... Hot dog com a mulher, R$300. Tranquilo. Um cafezinho você tá pagando $10 no café. São quase R$60 um café. É uma coisa insana. Fica um negócio... E isso é uma coisa que a gente bagunça a nossa mente, porque a gente tinha na nossa cabeça que o dólar era mais ou menos estável. Mas parou de ser. Parou de ser. E eu acho que é uma tendência de todas as moedas, né? Então, aí volta na história do Bitcoin, né? Por que as pessoas... Poxa, porque é uma maneira de você não depender dos governos que imprimem dinheiro a qualquer custo, porque consomem dívidas absurdas e tem que manter toda aquela máquina. A moeda perde o valor. Então, você tem a impressão que você está rendendo um absurdo, mas você vai ver a hora que você vai comparar o poder de compra real, você não está valorizando tanto assim, né? Sim. E eu acho que vocês não acham que talvez, não só do ponto de vista econômico, essa é uma tendência, mas talvez do ponto de vista até de governabilidade mesmo, eu tenho a impressão, não sei, é só uma impressão. Governo mesmo, você está falando eu acho que a tendência são os governos perderem força e não ganharem força no desenvolvimento. Eu acho que o governo vai criando medidas. Então, criando medidas para impostos, já estão falando em não só imposto sobre valorização de bitcoins, porque assim, até então, era assim, eu comprei um apartamento por 1 milhão e vendi por 1,5 milhão. Na hora da venda, eu apuro meu ganho e pago.
O que eles estão começando a fazer já no Brasil? Já isso para quem tem posição fora. Eu falo assim, Sim. você comprou 1 milhão de ações e agora você tem as mesmas ações, você não vendeu nada, só que elas valem 1 milhão Mas e isso é meio. a coisa mais, Saga. isso é a coisa mais absurda que É um existe. absurdo, Porque não né? é um lucro real. Eu sei. Não foi Você realizado. não foi realizado, mas é o que vale ao mercado. Ou seja, você tem que pagar imposto de um Isso. dinheiro que não efetivamente... Se isso acontecer, sai Você- todo você mundo não que tem recebe. dinheiro, Não, sai mas do Brasil. eles já fizeram uma atualização disso e estão querendo fazer isso também em criptomoedas relação também, né? em criptomoedas. Agora, claro que aí tá bom. Uma vez, eu nem estou falando do Bitcoin em especial, porque tem outras que são até mais anônimas, né, no sentido da posse. Tá bom, é anônimo, mas o dinheiro tem que sair de algum lugar. Em algum momento A alguém gente pega na transformou- entrada e na saída. A não ser que você... tem Tem que entrada e pegar na saída. entrada e na saída. A não ser que você mude, e isso ainda não aconteceu, que as transações diárias sejam feitas na moeda. Então, assim, eu vou trabalhar para você, eu falo, me paga Em Bitcoin. Eu acho que no cripto. Brasil é mais difícil, mas eu tenho um amigo meu que é entusiasta, ele, cara, ele vive já assim. mas eu não, Honduras. Eu acho loucura, assim. eu não vejo o cara Mas pagando ele- táxi, não sei não, lá. não. Ele faz, porque tem um site, ele me mostrou, ó, esse site você vai comprando cupons de tudo, é americano, né? Ele mora nos Estados Unidos. Cara, você vai sim. comprando cupom do Airbnb, cupom do Uber, não sei o quê, cara, e no final ele ficou 2 meses na Europa só com dinheiro de cripto sem ter que converter. Não, mas quando ele está comprando cupom, ele está convertendo. É. Ele não está Tá convertendo. convertendo. Ele está convertendo por um serviço. É, uma mas, moeda, mas não é passa uma ali, moeda. mas não passa no portão mais fácil de pegar o cara, que é na entrada e saída Eu da sei, mas o conversão. cara que é dono do cupom é um intermediário disso. Sim. É um intermediário. mas É um difícil de corretor. pegar. Não, assim, também são valores pequenos, né? É. A gente não tá falando do cara comprar uma casa, do cara... E tem, e tem um sei lá. aspecto também que eu vejo, que é essa questão de residência fiscal, né? Então, se os governos começarem a pressionar muito, as pessoas mudam de país, né? Sim, é isso. É um- Principalmente já tá o- acontecendo é o que aqui. acontece. Principalmente o rico, ele Então- pode ser tudo, mas menos burro, assim. né? Normalmente ou ele tem uma boa orientação, né? De É. enviar advogados Não, que vão orientá-los, exato. né? Então, realmente é um fato. Vamos ver como vai rodar. É. Eu tenho essa impressão dessa Mas com o tendência. governo, como você acha que funcionaria se fosse o caso de descentralizar? Você acredita que... Eu vi uma entrevista do prefeito de Miami recentemente. É uma pessoa que eu até conheço pessoalmente. E ele fez uma gestão fantástica em Miami. Ele pegou Miami há acho que mais ou menos há 10 anos, uma situação bem crítica. E ele entrou naquela situação. Hoje Miami está assim, explodindo. Está explodindo. Tá, o que está atraindo de investimentos, o que melhorou, a questão de segurança. Assim, é uma loucura. Até a inflação em Miami ficou até maior do que nos Estados Unidos inteiro, porque de tanta gente que atraiu, só na época da pandemia, o que eles trouxeram de milionários do norte, da Califórnia, que mudaram para É que Miami, historicamente, já foi um lugar que recebeu muito dinheiro do narcotráfico há muitas sim, décadas Miami atrás. se construiu com o narcotráfico. Então, Pablo quer dizer, Escobar, já né? é tem a questão, né, de ter provavelmente mais pessoas que falam espanhol do que inglês em Miami. No sul de Miami. Provavelmente. Diria que sim. Então, quer dizer, ele já é uma cidade que tem algumas características. É uma cidade muito próxima, né, Da América Latina. da América E a Latina. pandemia atraiu, né? É O fato de ter sido um lugar mais liberal na pandemia Sem dúvida. foi o que atraiu as pessoas, não De foi novo, isso? é o lance de menos influência de governo. Então. Mas ele falou o seguinte, eu gostei muito da entrevista dele. Ele falou, olha, perguntaram para ele, um entrevistador, acho que é um pessoal tá naquele podcast All In, falou para ele, qual foi o teu, chama Francis, falou, qual foi o segredo, né? O que você fez para Miami acontecer? Ele falou, olha, eu baseei em 3 coisas. Primeira coisa, diminui o tamanho do governo. Sim. Diminui o máximo possível. Tem coisa que não é responsabilidade do Estado. Falou quando você fala, transporte, não sei o que. Não é responsabilidade. Não deveria ser responsabilidade do Estado. Isso deveria estar numa parceria público-privada. Então, a primeira coisa que eu fiz foi eu reduzir absurdamente o tamanho do Estado e, consequentemente, reduzir os impostos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dizer, basicamente, o menor imposto hoje das grandes cidades dos Estados Unidos é em Miami. Segunda coisa que eu fiz, investimento pesado em segurança. Segurança é um problema do governo. Isso deveria ser 100% de responsabilidade. Sim, porque eles do têm o governo. monopólio da violência. Então, Óbvio. O que eles fizeram? O que ele fez? Investiu pesado em segurança. Hoje, das grandes cidades americanas, Miami é a cidade mais segura que existe. E a terceira coisa que ele faz? Atrai investimentos em inovações tecnológicas. Cara, hoje você tem o Jeff Bezos mudando para lá, você tem o Elon Musk pensando em fazer coisas lá, você tem uma série de empresas se instalando na Flórida justamente pelos benefícios que você tem. sim. Então, assim, a hora que você vê essa receita, basicamente o que ele está te dizendo é um pouco do que eu acredito. Governos
É liberal. Perdem poder, diminui o governo, diminui o imposto e fomenta incentivos de investimentos e desenvolvimento, e isso se refletiu num crescimento absurdo Sim. de PIB, etc., nessa história. Não, eu concordo e gostaria de ter governos assim no Brasil, mas quando você fala de política monetária, se você não tem uma própria moeda, você não tem o que fazer em termos de economia. Então, eu vejo assim, você quer estimular, você quer fazer uma política contracíclica, você quer, às vezes, está tendo uma inflação, você quer aquecer ou desaquecer, você não tem o que fazer. Você realmente perde todo A o única poder. coisa que você poderia fazer é diminuir ou aumentar impostos em setores, né? Mas, de novo, começa a ficar difícil cobrar imposto. Se a sociedade fica em si mesmada numa moeda que o governo não tem, porque a moeda é uma questão de aceitação. Eu deixo você me pagar em dólar? Provavelmente deixo, porque eu sei que o dólar vai ser aceito. Eu deixo você pagar em folha de papel? Eu falo, talvez não, porque eu não tenho esse mercado disso. Sim, você não vai repassar, né? Mas aí acaba sendo um negócio à margem do governo. O governo não tem muito o que fazer. É uma questão. Bom, é um tema muito profundo, né? Merece uma... Mas, de novo, eu acho que assim, um dos grandes pontos para a gente pensar em mudança de governos, de mudanças de sistemas, de mudança de política, mudança de economia, nesse futuro, que eu acho que está tendo uma divergência muito grande em todas as inovações que estão acontecendo e as possibilidades disso e a realidade que a grande maioria das pessoas vive. Existe uma diferença brutal entre o que é possível hoje em dia, né, e o de fato que existe de realidade. A gente está falando de carro autônomo, estamos falando de carro voador. Né? Tem um amigo meu que ele é o diretor da Embraer, da unidade de carros voadores nos Estados Unidos. Ele falou, Fernando, em 2 anos está no mercado no Brasil. Sim, a gente vai estar. Vai aprovar? Eu falei, não, já está tudo caminhando. Eu falei, como é que vai ser? Só fins comerciais, né? A princípio vai ser... Uma espécie de Uber. Vai ser... Para fins comerciais, então quem está comprando são as empresas de aviação, para ser transporte aéreo, táxi aéreo, essas coisas todas. Ele falou, cara, em 2 anos está voando. Eu duvido, mas ele foi categórico, ele é o responsável por isso. Mas que não seja 2, seja 5. Eu acho que um boom que vem com isso aí é, cara, o mercado imobiliário em locais mais distantes. Mas não tenha dúvida, qual que vai acontecer? Cara, imagina, um lugar que hoje em dia é 3 horas, 4 horas... Por que a pessoa vai querer morar nessa loucura de São Paulo? Não tem sentido. Se em 5 minutos ele vem de, sei lá, de Jundiaí, Vinhedo, ou qualquer lugar desse, em 10 minutos ele tá voando e tá aqui sem entrar no Senado. Então, mas voltando na minha lógica aqui, então existe uma divergência ainda muito grande entre o que de fato é experienciado pela grande maioria das pessoas, principalmente em países como o Brasil, e as possibilidades e potencialidades que estão acontecendo. Então, tem uma frase que fala, né, que o futuro já está aí, só não está igualmente distribuído. Né? Cada um em um tempo. Né? Mas aí a gente volta para um ponto, que é um ponto que eu queria até trazer aqui, que é o ponto da educação. Né? Porque é a única maneira de você conseguir fazer com que a população, de uma forma geral, se adeque a essa nova realidade, e saiba usufruir disso, e saiba ter condições de utilizar toda essa história. Mas existe nenhuma outra maneira que se não for falar de educação propriamente dita. E aí a gente tem visto, a gente chegou a comentar aqui rapidamente, né? Por exemplo, uma frase que... Alguns exemplos feitos, né? Tem um tutor feito pelo WhatsApp, que é chamado de Rory, que ele foi implementado na África, né? Em lugares que não tinha a menor condição de fazer. Pra vocês terem uma ideia, o sistema desse chatbot, ele funciona em 2G, redes 2G de celular. Então, assim, é prova. E custo, nada. Eu estou falando de chatbot no WhatsApp. Os operadores nem cobram mensagem de WhatsApp. Então, uma coisa ridícula assim. Eles fizeram esse estudo com mais ou menos 1.000 alunos, né, que fizeram o teste lá. Eles, na semana, em pouquíssimo tempo que eles utilizaram, se eu não me engano, acho que foi, sei lá, algumas semanas. Pegaram umas 11 escolas mais ou menos, fizeram um período curto lá. Nessas 2 semanas, eles tiveram um rendimento dos alunos equivalente a 6 meses de estudo. Então, você imagina, em pouquíssimas semanas, não sei se exatamente são 2, mas em pouco tempo, eles tiveram o equivalente a meio ano extra de aprendizagem, né? Feito sem custo nenhum. Você pega, por exemplo, um estudo que teve em Harvard. Foi um estudo interessante. Pegou um professor de Harvard dando aula para uma turma, dividiu a turma em 2, a mesma turma, metade da turma mandou para casa e falou, você vai estudar com um tutor no ChatGPT de AI para te ensinar física. Então fizeram um tutor online e comparado ao que aconteceu dentro da sala de aula normal. Os alunos que foram para casa, sem professor, sem Harvard, sem nada, estudando em casa, com um tutor online, tiveram um rendimento 50% melhor do que os que estavam tendo aula com professor de Harvard.
Então você imagina o nível desse professor. Não estamos falando de um professor mal qualificado. Estamos falando de alguém extremamente gabaritado e ganha muito bem para isso. Mesmo assim, ele não consegue. Culpa do professor? Óbvio que não. Se tivesse um professor particular dando aula, seria muito melhor que um tutor de AI hoje. Mas acontece não é isso. É impossível você ter um professor particular para cada aluno. Essa conta não fecha. É totalmente impossível. E mais do que isso, que eu vejo, né? Quando você dá uma aula para uma turma, 20, 30, 40, 50 pessoas que não são nas salas de aulas no Brasil, o que acaba acontecendo é que você não tem essa personalização, essa adaptabilidade para a característica dele. Então é óbvio que vai ser muito melhor. Então por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito muito que a tendência no futuro é que a gente consiga, através desses modelos, utilizando tutoria e inteligência artificial, obviamente somados num contexto de uma escola com uma outra característica, a gente consegue elevar esse nível intelectual, social, cultural das pessoas para que fiquem muito mais capazes de analisar, entender e diminuir esse gap que existe entre a população hoje, grande massa da população, e essas novidades. Sim. Se a gente conseguir diminuir esse gap com educação, não é uma coisa que acontece em 1 ano, nem 2 anos, nem 10 anos, eu acho que a gente tem uma possibilidade gigantesca do mundo de extrema abundância, porque aí, o que acontece, por exemplo, internet, você comentou, a internet tirou trabalho, emprego? Não. Tudo que foi criado tirou trabalho? Não, óbvio que não. Por quê? Porque as pessoas se adaptaram, utilizaram aquilo como uma ferramenta para produzir muito mais, independente de aquilo substituir algumas funções que antigamente existiam e não vão deixar de existir. Eu acho que isso pode acontecer novamente. Sim. Você ter novas tecnologias que vão poder impulsionar, aumentar a produtividade absurda, e o ser humano pode ser essa pessoa que vai conseguir utilizar essas tecnologias e fazer um uso muito melhor, aumentar a produtividade. Qual o problema? Sem formação, sem educação, isso não acontece. Então, eu até queria ouvir um pouco de vocês, que não são da área, eu sou da área, né? Então eu conheço um pouco sobre esse assunto. Se vocês acham que isso é uma utopia muito grande, ou você acha que existe talvez alguma forma de um movimento da sociedade, dos empresários ajudarem, a gente começar a fazer investimentos nisso, sei lá, uma coisa, doação, não sei, para a gente tentar mexer na educação no Brasil, porque a gente possa, de fato, causar um impacto, diminuir esse risco que a gente tem de ter uma grande massa da população despreparada para atuar no mundo novo. Como é que vocês veem isso? Eu acho que, volta naquela pauta que a gente estava lá no começo do podcast, né? Eu acho que, com certeza, a AI vai resolver esse problema de educação. Eu acho que, cara, é uma coisa acessível. Hoje em dia, eu acho que por que essa AI LLM deu tão certo? Porque, ela tá numa interface que todo mundo tem, cara. Tu vai na favela, todo mundo tem um celular, assim. É muito difícil você ver uma pessoa que não tem um celular hoje em dia, cara. Pode ser que o cara não coma bem, não tenha comida, não tenha casa, mas um celular ele vai ter. E com o celular você consegue falar com o chat, assim. Então, assim, mesmo que a educação não provenha, mesmo que o sistema não provenha, acho que as pessoas elas vão chegar lá sozinhas. Seria muito melhor se o governo provesse e acelerasse isso para as pessoas e financiasse. Privada, né? Mas talvez a própria iniciativa privada assumir essa Tem um essa estudo questão, que né? até acho que a gente rodou nos grupos aqui, que é do MIT, que fala o seguinte: olha, legal isso aí. o mau uso de IA pode ser muito danoso, pode atrofiar o cérebro. Fazendo uma analogia, o Waze, por exemplo, eu nunca fui muito bom de caminhos, sempre fui meio perdido. O Waze acabou a pouca capacidade que eu tinha. Eu também. Tinha esse estudo, né, que fizeram testes no cérebro das pessoas e essa informação sumiu do cérebro de quem depois de usar o Waze. Então, apagou. mas quando você... Porque está no piloto e aí automático. eu acho que... Alguém sabe o aniversário de alguém hoje em dia? Não, número de telefone, eu sabia de todo mundo. Eu sabia centenas de Eu sabia centenas de coisas. Igual o meu. O meu eu tenho que às vezes consultar, porque eu estou em dúvida. Não, mas você usa pra outra coisa o cérebro, né? Que ele fica parado. Mas esse ponto que ele está trazendo qual é válido. É o ponto? Que é o seguinte, vale para uma empresa. Você está lá, você que está me ouvindo aí, você tem na sua empresa. Aí você não tem IA na sua empresa. Pode ter certeza que você não tem IA, mas seus funcionários usam IA. Você pede alguma coisa, eles vão lá no ChatGPT, vão no Gemini, vão onde for. Só que provavelmente eles estão fazendo um mau uso dessa IA, porque o cara não está preparado para isso. Então, eu digo que esse é um assunto de importância pelo seguinte: se os governos, se as escolas não tiverem um protocolo e falar assim, esse é o jeito inteligente, esse é o jeito que se deve usar para a educação, você pode fazer um dano para a criança. Então, eu tenho muita dúvida de uso de tecnologias de forma irrestrita, que nem Instagram. É que nem internet em geral. Mas fica se o cara tiver o papel é da família. Não, é de todo mundo. A questão é que essa é uma preocupação que tem que ser pauta, assim. O que a gente entende e como vai ser feita a IA.
Que vai usar IA, eu não tenho dúvida. Meu filho ainda controla, porque ele é pequeno, eu não dou o celular, acabou. Não, eu acho que são os modelos, né? Assim, o GPT, como ele é hoje, acho que isso estava aí na nossa discussão. O GPT, como ele é hoje, ele está programado para te entregar pronto. Você pode ter um modelo que ele está programado para interagir com você e fazer você pensar mais. O GPT atual, ele está pronto para te entregar. Cara, eu quero fazer isso. Ele vem e te entrega isso. E se você sabe, ele te entrega ainda melhor. Agora, o outro, ele pode estar te incentivando a pensar, te questionando, discutindo com você. E aí você força o seu cérebro a pensar mais. Agora, se você não está pensando, você está só replicando, que é uma coisa muito comum das pessoas, a gente é replicador por natureza, né? Às vezes você nem sabe, viu uma pauta, chegou no bar, não, mas eu li que foi isso aqui, mas você leu só a manchete, né? Você chegou a ler a notícia, quase nunca. Provavelmente não tem nada que ver com a notícia. Então eu acho que assim, se você usar para pensar é uma coisa, se você usar para replicar, aí você vira um replicador e você não tá pensando. Tudo bem, mas se você é uma criança de 12 anos... Você não vai ter esse discernimento. Você não tem esse discernimento. Nem eu tenho bem hoje esse discernimento. Aí você bota um filtro lá. Eu sei, mas não. Isso já, na verdade, já é resolvido, né? O ponto é, concordo, os modelos atuais, eles são feitos para te dar resposta. E, obviamente, aí, eu vi essa notícia, eu debati isso com vários educadores, e, assim, sempre tem aqueles, tá vendo, precisa tirar AI, porque não sei o quê, não falei. Gente, qualquer coisa que você não usa, você atrofia. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Teus músculos, se você quebra o braço e fica 2 meses sem mexer o braço, cara, vira pele e osso. Atrofia tudo. Qualquer coisa é assim. De cama, ele não consegue levantar. Depois não levanta mais, tem que virar ele, porque nem respirar, não respira direito. Então, a hora que você fala do cérebro, é a mesma coisa. Se você não treina, é óbvio que ele vai atrofiar. Então, se você nunca pensa, se você vai lá, digita a pergunta e vê a resposta, é óbvio que vai atrofiar. Mas isso vale para tudo. A gente acabou de falar do Waze, ou de calculador, ou de data de nascimento, ou de número de telefone. Agora, os modelos que já existem, e o próprio GPT já tem essa possibilidade também, você pode criar os seus custom GPTs, que você programa ele, por exemplo, é o seguinte, olha, você nunca vai dar a resposta pronta, você só vai dar dica do próximo passo. E é ridículo de fazer isso. É tão fácil. A maior empresa de educação sem fins lucrativos, que chama Khan Academy, né? Porque eles estão milhões e milhões de crianças. Eles lançaram, mais ou menos uns 2 anos, que eles chamam de Khan Amigo, que é o AI deles. Se você for testar esse Khan Amigo, ele em nenhum momento ele vai te dar a resposta. Ele te desafia. Bom, e agora? O que você acha? E tal coisa. Mas eu não sei pra onde vai. Faz o que você acha. Aí ele faz. Ele te fala se tá certo ou tá errado. Não tá certo. Você já considerou tal teoria? Clica aqui que você vai abrir um vídeo que você vai aprender sobre essa teoria. Sim. Esses modelos... o próprio Khan Amigo já fez um estudo, Sam, que eu achei bem bacana. Recentemente foi publicado, faz menos de um mês. Que com a utilização de AI, os alunos evoluíram 18% a mais em aprendizagem de matemática do que os que não utilizavam. Então dizer que AI atrofia cérebro humano é uma verdade parcial, caso não haja uma utilização correta e simplesmente me dá a resposta. E o ser humano tem uma tendência de poupar energia e ser preguiçoso. E outra coisa, você tem uma barreira que a gente não pode ignorar, que a maior parte dos professores, no Brasil pelo menos, ganham mal e não são bem preparados. É uma realidade. Então, quer dizer, e não vão querer esses modelos. Então, é preciso pensar numa política pública para inserir esses professores na IA e fazer um bom uso tanto para eles quanto os alunos. E seria interessante também se ter um paralelo assim, aqui foi testado nesse cenário, foi testado que o GPT baixou o rendimento cerebral das pessoas. Mas e no nosso cenário aqui, onde a pessoa não tem um tutor decente, não tem nada? Talvez no nosso cenário... É muito pior. Seja muito melhor, porque talvez ele tenha alguma resposta, porque ele nem tem resposta nenhuma. Ele não tem nada, então pelo menos ele tem alguma coisa, sai do zero. A mesma coisa da empresa, você prefere ter um funcionário esperto que te entregue pouco ou um funcionário burro que te entregue muito? O que é mais perigoso é um burro com iniciativa. Ele pode ele te entrega... Eu prefiro um burro que não faça nada do que um burro. Não, mas aí você não paga. Aí um cara que não faz nada, você não paga. Você tem muitos burros com iniciativa no país. Isso acaba a empresa. Mas, cara, no final, você quer. Se o cara é burro, deixa ele não fazendo nada. Melhor. Eu tô vendo. Você sabe que eu tenho pessoas que eu conheço que querem trabalhar. Eu falo, não, porque eu quero trabalhar. Não, você, quanto menos trabalhar. É melhor para a empresa. Melhor para a empresa. Trabalha menos que melhor. Bom, educação é um tema que acho que a gente vai debater muito nos próximos episódios aqui, porque obviamente é um tema de extrema relevância e eu acho que estamos em acordo aqui. É sempre como você usa
esses tutores de AI, essas ferramentas de AI, têm um enorme potencial para resolver o problema da educação. Claro que a gente ainda necessita de mais evoluções tecnológicas, ainda a gente não está no ponto, mas isso também... Aliás, esse é outro ponto, né, que as pessoas sempre dizem, né? Ai, mas ainda alucina, não sei o que lá. Vamos entender uma coisa. Esses modelos têm 2 anos, né? Não é um bebê. Eles evoluem, Um bebezinho. eles evoluem a cada 5,7 meses, ou seja, mais de 2 vezes por ano, cada 6 meses eles dobram a capacidade de processamento deles. Então, hoje, nós estamos falando de um QI mensurado do ChatGPT, do Claude, todos esses LLMs que existem, mais ou menos na casa de 130. Por definição, o QI médio do mundo é 100. Assim, do Brasil, 83. 84, 83, é isso aí, né? 83. 83. Então, hoje nós já estamos dizendo que esses modelos são pelo menos 50% mais inteligentes do que a média da população do Brasil. Aí você fala, mas isso não significa muito. Não significa muito? Um Einstein, estimado que dele era 150. Agora, nós estamos falando que esses modelos estão em 130, ano passado eles estavam em 90 e pouco, 100. Em menos de um ano, eles saíram dessa evolução. Você imagina, agora que tiver não precisa estar em 1000, porque aí seria até difícil de imaginar, mas se tiver em 200, não, 250, talvez daqui a um ano esteja. Você tem que pensar que cada vez, né, é como se fosse uma curva de Gauss, né? Cada vez você anda um pouquinho, você está tirando muita gente. Assim, e nem tem métodos para achar QI de 200, porque o ser humano não chega. Mas o que tem um outro também, que chegaram já, mas tem uma questão que é assim, tá bom, uma coisa é a capacidade analítica, uma coisa é a capacidade de processamento, outra coisa é a informação, que é quase infinita desses modelos. Exato. Então, quer dizer, mesmo se tivesse um QI de 80... Não importa, ele sabe tudo que está produzido. Você só sabe copiar da copy-paste, mas você sabe tudo, já tem um ganho. Agora, a gente está chegando numa era, e já se fala, da IA geral, né? O nome AGI. Artificial General Intelligence. Que aí, a gente está falando de agentes que não só te informam, não só te dão resposta, como eles também fazem ações. Exato. E coordenam outras IAs. Então, você suponha que eu falo assim, eu quero preparar uma viagem para Nova York. Então, a IA vai lá, a IA vai reservar o hotel, vai comprar a melhor passagem, vai fazer o roteiro. Assim, ela vai fazendo esses passos que você teria que fazer, chamar Uber, sei lá, fazer o translado, sei lá o que faria, mas são vários e vários passos. Não chegamos nisso. Mas eu não acho que vai demorar muito tempo, não. Não, acabei de ver. Aliás, a gente já tem esse vídeo aqui de uma entrevista do Sam Altman. Ele está falando que nesse verão americano, né, que vai acabar em setembro, estão lançando o ChatGPT-5 e já estão lançando o modelo Operator deles, né, operador, que é um modelo que justamente desempenha ações. Quando você fala reservar uma passagem ou comprar alguma coisa, é bonitinho, vai ajudar a gente, maravilhoso. Mas e a hora que esse modelo começar a se autoprogramar? Sim. E começar a se evoluir e fazer isso de uma maneira recursiva, né? O tempo inteirinho melhorando. E outra, não está sujeito ao mesmo tempo que a gente. Não, claro que não. Tem Sim, uma empresa... até a métrica de QI é um negócio que a gente faz grosseiro, porque não seria essa métrica. Não tem nem o Turing Test. Não dá pra fazer Turing Test, porque ele é tão mais inteligente, mais rápido que o ser humano, que ele quebra o Turing Test. Mas teve uma notícia essa semana também, que foi acho que a Apple, o CEO da Apple, ou alguém da Apple, que também fez um teste para ver se a AI realmente pensa e usou informações que não estavam em nada dentro do treinamento e ele não conseguia fazer nada. Tem que falar isso mesmo, porque eles não estão investindo em AI, então, obviamente, tudo bem. Eles vão criticar, mas justificar, mas eles não fizeram nada. Comprar Perplexity. Eu vi. Porque eles perderam. Perderam totalmente. Não, porque parece que a Siri do Perplexity é um absurdo de boa, né? Eu vi manchetes. Ele cita fontes, ele tem algumas... Quando o iPhone veio com IA no ano passado, a IA dele era... mentira, né? Não, e era uma IA que a Samsung acho que fazia mais de um ano, era ridícula. É ridícula, a Siri é péssima, não dá pra... nunca vi uma IA pior que essa IA da Apple. Realmente ela ficou muito para trás dentro dessa história. Mas então, eu vejo assim, né, quando a gente está falando de todas essas evoluções desses modelos, essas evoluções de QI, etc., é muito difícil a gente prever o que vai acontecer, mas eles se autocriando e o tempo deles não é igual ao nosso. Não, claro que não. Cara, estão em outra velocidade, infinitamente. Sammy, você é especialista nisso. Eu vi uma startup de Boston, uns moleques de 20 e poucos anos, que cria códigos de programação, fizeram 3 milhões de linhas de código numa noite.
Quanto faz um programador em 8 horas? Cara bom, cara rápido. Então, mas aí você tem que pensar, rodou? Quanto tempo vai demorar para integrar? Você tem que pensar que o programador hoje, um programador bom hoje, ele não escreve tantas linhas, porque pensa que é um Lego. Então você vai falar assim, ó, eu quero fazer um site do Mirage, você vai vender um curso. Então você fala assim, pô, eu vou achar já um modelo que já tem um site de curso. Ah, mas não tem meio de pagamento. Aí eu pego um modelo que tem meio de pagamento. Tá. Então, hoje já existe isso. Prontos, né? Blocos prontos. E aí você faz algumas linhas para integrar. E muita coisa repetível. É onde o programador gasta tempo hoje em dia. Mais na integração do que na programação. Mas quando você vai ter a IA, primeiro que ele vai achar tudo que já existe. Instantaneamente. Mais qualidade. Hoje já tem GitHub, tem algumas... Tem alguns repositórios. Mas a integração também ele vai fazer. O próprio GPT, eu não sei se vocês já usaram o módulo para programador, Codex, você pode pedir para ele rodar. Você fala, isso está rodando? Às vezes ele corrige, às vezes não. Ele ainda não é. O Claude é melhor, né? O Claude é melhor. O Claude é melhor para o Lovable, o Claude, o Gemini também gera o Canva ali, você consegue testar. Todos estão. A maioria está fazendo isso. A maioria está fazendo. Mas aí que tá. Mas isso é uma ilusãozinha também, porque, cara, você gera lá uma coisa maravilhosa que ela roda. Vai jogar aquilo na nossa plataforma, vai integrar com o seu banco de dados, vai fazer, cara, são horas. Você tem empresa de AI, você sabe. Mas você não acha. E aí a gente tem, então, nós três aqui temos. A gente sabe que não é assim. Mas você não concorda, Tuta, que... Sim, o próximo salto. Exato. Tudo bem, o próximo salto. Esse é um grande problema das pessoas. Mas o trabalho deles é sempre fazer a gente pensar o próximo salto. Aí ele vai lá no investidor e fala, eu preciso de mais 100 bilhões para o próximo salto. Você sabe qual é o problema? Tá Você sabe qual é um dos grandes problemas do ser humano? Para qualquer área, a gente vai falar de saúde daqui a pouco também e tal. O ser humano pensa local e linear. Eu quero dizer com isso, o ser humano não consegue... Se eu falar para você, ou para qualquer pessoa, você, telespectador... 30 passos lineares, né? Então, você vai ter mais ou menos, sei lá, 1 metro para cada passo, um passo grande, 30 passos lineares, 30 metros. Na metade do caminho você vai estar onde? Na metade do caminho eu vou estar em 15 metros. Em 2/3 do caminho vai estar onde? Eu vou estar em 20 metros. É muito fácil para a gente pensar linear. Agora, se eu falar para você, me dá 30 passos exponenciais. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 26, 15, 12, 1040... Quanto vai estar em 30 passos? Tá além da nossa mente. Se você pegar uma folha de papel que tem, sei lá, quantos milímetros, 5 milímetros, nada, uma espessura minúscula, se você dobrar ela 50 vezes, é maior que a distância da Terra ao Sol. Sim. Você pega um papel, uma folha de papel, você vai dobrar 1, 2, 3, 4, 5, você vai conseguir, porque é da Terra ao Sol, né? Não tem nem como você fazer o dobramento da Terra. Que é a história do xadrez. Agora, qual que é o ponto? A gente pensa linear, só que a evolução tecnológica é exponencial, Lei de Moore. Sim. Ela dobra a cada ano. Então, o que acontece? Hoje a gente fala, mas ainda não faz, ainda tem erro, para a educação ainda não funciona, para a saúde, para isso, para aquilo. Hoje. Não, eu acho que vai Mas funcionar. Nessa evolução, e é muito rápido, não acha, Tuta? É muito rápido. Não, cara, eu acho que vem. Em um ano vem são rápido, 4 vezes. Mas eu acho que assim, mesmo assim, não acho que vai ser mágica. Não acho que... Puta, não, também acho que não vai ser mágica. Então, vai ser mágica, mas em quanto tempo? 4 anos? É que agora, no mundo da AI, 4 anos eu acho muito. Mas não é nada 4 anos. Cara, porque, imagina. cara, em 6 meses... Pô, todo 2021 dia, foi ontem. Boa, todos os dias que eu vou dormir, aí eu acordo no dia seguinte, vou no Instagram, olha as evoluções de AI dessa semana. Não dá pra acompanhar. Tem mais 200 não evoluções. É muito difícil. Aliás, esse é o objetivo desse podcast, que a gente possa discutir, compartilhar e trazer as novidades aqui. Agora... Eu quero voltar nesse assunto, eu quero encerrar o nosso episódio de hoje falando desse assunto, porque acho que tem um food for thought aí, tem coisa pra gente refletir, porque teoricamente, mano, eu vou falar isso no final, mas teoricamente, nós como seres humanos somos a espécie soberana no planeta desde que a gente existe, né? Há 200 mil anos, mais ou menos, que a gente é a espécie, porque é a espécie mais inteligente. E a gente consegue colaborar, a gente tem destrezas manuais, a gente colabora, a gente cria objetos, que objetos criam novos objetos, a gente consegue ter uma série de fatores que nos diferenciam com todas as outras espécies, que fez a gente dominar e manipular o planeta, bem ou mal, mais mal do que bem, mas assim, realmente a gente domina. A partir do momento que a gente tem máquinas que potencialmente possam ser... Eu não estou dizendo que são 1 milhão de vezes mais inteligente que o ser humano, até porque não precisa. 2 vezes mais inteligente que o ser humano, que deve acontecer daqui a 2 anos. 3, que seja. 4, 5, que seja 10. Não quer dizer nada do ponto de vista da evolução. Não é nada. O que acontece numa hora dessa que a gente não tem a menor capacidade para conseguir avaliar o que vai vir dali? Então aí acho que tem alguma coisa para a gente conversar, mas eu quero terminar o podcast com isso. Eu quero trazer para um fato interessante nessa linha de desenvolvimento tecnológico. Existe uma pessoa chamada Ray Kurzweil, um dos fundadores da Singularity Universe. É uma pessoa que
talvez seja o Nostradamus da nossa época. Ele tem um índice de acerto de previsões que ele faz desde 40 a 50 anos, de mais ou menos 82%, se eu não me engano. Então você imagina que um cara acertar previsões, mais de 5 que ele prevê, 4 ele acerta. E estou falando de coisas de 20, 30 anos. Há 30 anos, essa pessoa, ela disse que a gente teria o que eles chamaram de AGI, né, Artificial General Intelligence, ou seja, que a inteligência artificial passa a ser mais inteligente que todos os seres humanos. Ele previu isso, estou falando de há 30 anos, que aconteceria em 2029. Tá. Quando ele disse isso, todo mundo falou, meu, você tá louco? Isso aí vai demorar 1000 anos, nunca vai acontecer, não tem como, não tem a menor condição. Então ele falou, não tem. Eu vi uma palestra dele uma vez, ele estava comentando, ele falou, mas não tem nada de milagre. Eu olhei a lei de Moore, olhei a equação de desenvolvimento e eu fui analisando quando que a capacidade computacional permitiria que essas redes neurais todas criassem essa análise. Porque não tem nada é matemático na cabeça dele. Uhum. E ele fez uma previsão que no final da década de 2030, 2039, 14 anos, a gente chegaria num ponto que ele chama de Longevity Escape Velocity. O que quer dizer isso? Uhum. É um ponto que as evoluções tecnológicas na área da saúde, elas fazem com que você, a cada ano que passa, se rejuvenesça mais do que um ano. Sim. O que isso quer dizer? Você, teoricamente, você envelhece um ano, mas você rejuvenesce mais de um. Sim. A hora que essa equação existe um delta aqui, um gapzinho, que se você rejuvenesce mais do que envelhece, o que acontece? Você não morre mais. Por isso que eles chamam de Longevity Escape Velocity. É uma velocidade de escape, né, para tirar um objeto da Terra, vencer a força gravitacional, que você não sofre mais essa força do envelhecimento e tal, você passa a ser imortal. E a gente vê nessa área de saúde com evoluções acontecendo coisas impressionantes. Essa semana eu estava vendo, lançaram um gene, descobriram um gene chamado SB000, que ele reverte a idade celular. E eles estão testando isso para ver como é que isso funciona e aplica. Isso sem contar os casos. Cego passa a ver. O Neuralink. Neuralink que vai até mais um ano, o cérebro vai estar vendo. Uma pessoa que teve um acidente, Neuralink, perdeu os movimentos e agora ela consegue mexer o braço pelo cérebro. O braço e as pernas. O braço dela. É um braço robótico. Um braço robótico. Mas pelo cérebro consegue controlar computador disso. Mas eu acho que vem por etapas, Gabas. A primeira coisa, que hoje, assim, provavelmente nós aqui chegaremos a 90 anos, talvez 100 anos, mesmo se isso não acontecer. Mas mais do que isso, é chegar bem. Então você tem os exoesqueletos que você consegue carregar o peso, você consegue se locomover. Eu acho que a primeira coisa vai ser a qualidade de vida. Porque hoje, depois dos 80, a gente tem qualidade de vida, assim... A grande maioria dos casos. Muito deteriorada. Sem dúvida. Assim, há uma dependência a isso. E aí eu tô falando, né, da população toda. Claro, a pessoa que é rica... Tem os outliers, lógico. Disso. Então, acho que a primeira coisa é isso. Depois começa esse processo e aí muda todo o jogo. Porque a gente tá falando, tá bom, se acontecer isso, como que vai ser a previdência? Exato. Você vai se aposentar com quantos anos? Exato. Não pode mais se aposentar. Não pode mais se aposentar. Amor, não pode mais. Não pode mais se aposentar. Tem que trabalhar infinito. E o consumo? E o índice de suicídio? E o divórcio. Divórcio. E o problema demográfico? Tá, mas que velocidade a gente vai ter que construir coisas disso? Assim, quantas pessoas vão morar numa cidade? Então, começa a mudar toda uma... tem até a questão, será que as pessoas vão se reproduzir? E será que vai ser permitido se será reproduzir? Que você quer cuidar? Ou você laboratório, já filtra, corta todas as doenças. Aquele filme gata, né? Para nascer, você precisa engenharia genética, exatamente. Então, mas eu acho que muda completamente. Muda muito. Né? Você fica, e tá bom, e um seguro de seguro de vida, seguro de saúde. Imagina, você vai conhecer seu tataraneto. Você imagina, olha só esse fato. O que vai mudar no mundo inteiro, em todos os aspectos, economia, política, tudo. Isso sem falar da fusão, né, da biotecnologia, de você ter a Neuralink, é isso, você põe um chip no seu cérebro. Até agora, eles estão pegando pessoas que acidente e acidente tudo, mas não impede de eu quero um chip para aprender 10 línguas. Eu quero um chip mas ainda tocar não existe o estudo de enhancer, de melhorar o humano com o Neuralink. Só existe de recuperar. Ou de
comandar coisas externas. Mas não existe um upload de informação, nada concreto, download. Concreto, mas eu tive agora no evento em março nos Estados Unidos que tinham, algumas empresas eram empresas que faziam o que eles chamam de BCI, né, que é Brain Computer Interface, que é a interação de cérebro com uma máquina. Tudo. Assim, eles mostraram vários e vários exemplos que as pessoas estão, inclusive, pegando neurônios, sabe, manja Avatar, que saiu aquele cabo de neurônio do cabelo do Avatar, daquele filme? Eles pegam, conectam no próprio neurônio das pessoas, injetam novos neurônios carregados de conhecimento específicos, esses neurônios se misturam dentro do cérebro da pessoa com os próprios neurônios. E aí ela aprende. E ela fica sabendo aquilo. Totalmente teste. Nada vai acontecer nos próximos 10 anos, mas talvez daqui 10, 15, 20, 30 anos, Matrix. Né? E normalmente a realidade acaba imitando a ficção em algum momento, né? Pode demorar mais ou menos. Eu não espero que não pegue o lado negativo. Mas o que nós temos hoje já? Nós temos cego que passa a ver. Nós temos surdo que volta a ouvir. Nós temos tetraplégico que volta... Cara, é bíblico isso. Assim, nós criamos ciência que resolveu essa história. E até a questão de religião, porque certas coisas o ser humano dava como... sobrenatural, uma coisa divina. Uma dádiva de Deus. Divina, exato. Tem um caso que as pessoas achavam que a fala, aprender a língua, você vinha de Deus. Aí tem um caso do cara que virou filme. O cara aparece numa praia, 30 anos, não sabe falar. Deixaram o cara trancado lá. Esqueci o nome agora. E mostrava assim, isso é para mostrar assim, Uma ficção. Não. Mas é uma realidade. Se você não tiver estímulo, você não aprende. Não sei, não conhecia esse filme. E aí falando disso, e aí eu acho que muda toda a relação com Deus. Pode mudar, né? Sei lá. Deus segue sendo um enigma, porque sempre vai ter, mas e quem fez, e quem é infinito, entendeu? Sim, mas sempre Deus, a religião, né? Não vamos chamar de Deus, a religião fez do espaço, assim, quanto mais desconhecido era o mundo, né? Mais se atribui ao místico. Mais se atribui ao místico. Mas sempre foi assim. Então, mas à medida Deus que você vai trovão, Deus raio, aí você tá vendo que não é um Deus. Mas à medida que a ciência vai esmagando um pouco o espaço da religião. Sim, mas de qualquer jeito, sempre vai ter o final do negócio. Mas e o mundo, quem fez? Eu não acho que esmaga o espaço da religião, eu acho que esmaga o espaço do misticismo e de uma crença não fundamentada em... Porque ciência não é contrário de espiritualidade, não tem nada a ver com a outra. Aliás, são totalmente afins. Aliás, os novos modelos de ciência que eu tenho visto, principalmente a parte astronômicas, etc., eles partem, não é o tema para hoje aqui, mas eles partem do pressuposto que a consciência, existe uma consciência universal, que está em absolutamente tudo, e essa consciência que inclusive cria matéria. E a hora que você vai vendo isso do ponto de vista fisicamente, essa consciência, a ciência descrevendo, é muito análogo ao que as religiões chamam de centelha divina, de tudo, todo o Espírito Santo, todas essas coisas. Cara, eles trazendo essa consciência como uma força, como uma energia que constrói absolutamente tudo de acordo com como ela se organiza. Então, talvez até a própria ciência e a espiritualidade se juntem, porque no fundo é tudo a mesma coisa, são fenômenos da natureza, fenômenos da vida. Mas meu ponto aqui é o seguinte, falando de medicina, né? Você tem, hoje, empresas lançando, chama Verve 102, é uma injeção, você reduz o LDL em até 69%. Então, pessoas que têm problema de colesterol alto, que tomam estatina, então você injeta uma vez por ano. Você abaixa o seu LDL, que é o teu colesterol ruim, até 69%. Você tem transplantes dentro de Stanford, não sei se chegou a ver isso aí, Sam, dentro de Stanford eles têm um laboratório que eles estão criando órgãos, começaram com vasos, de impressora 3D. Eu já vi isso. Imprimindo vasos, imprimindo blocos de vaso, órgãos, inclusive da própria pessoa. Não, eles tiram da própria pessoa e eles constroem. Enxertos. Eles imaginam que, por exemplo, falhas de órgãos é uma das grandes causas de morte, falhas cardíaco. E não tem gente para doar tanto assim para transplantar. Sim. Mas eles já estão dizendo que eles acham que começam a substituir os órgãos em menos de 10 anos. Então você imagina, meu coração não está legal, troca. Imprime um novo. Você mesmo imprime com o teu material, com a tua coisa e coloca, meu fígado, meu isso, meu aquilo. Então, tudo isso são avanços tecnológicos que talvez confirmem essa previsão do Ray Kurzweil de 2039. Eu acho muito possível. Agora, imagina, nós falamos aqui de questão de inteligência artificial superior muitas vezes ao próprio ser humano.
nós falamos aqui de questão de mudar totalmente a questão de transporte. Robótica que muda toda a questão de produtividade e geração de emprego. A gente falou aqui de impactos econômicos que podem acontecer. Políticos e novas formas de descentralização de poder. Falamos de educação, de uma outra monitoração. Talvez a pessoa aprenda instantaneamente, conectada com ela mesma, e já passa o conhecimento dela, nem precisaria entender com esses Brain Computer Interface. Nós estamos falando de longevidade infinita, de a pessoa nunca mais morrer e atingir imortalidade, a não ser que morra por causa de acidente. Cara, que mundo é esse que a gente vai viver? Eu acho que é uma coisa assim, e nós não estamos falando de muito tempo, provavelmente 10, 15 anos a gente já vai estar experienciando tudo isso. Como será que o ser humano vai se adaptar nessas novas realidades e os sistemas que a gente construiu? Cara, imagina a indústria farmacêutica, são gigantescas, indústria de energia, indústria de petróleo se descobrindo com AI, fontes de energia abundantes, renováveis, muito mais baratas. Cara, é uma coisa que eu reflito muito, eu até queria deixar como último tema desse nosso podcast aqui, que você também reflita sobre isso, né? Que mundo que nos espera? Né? O que a gente, como ser humano, pode fazer para usar todos esses avanços tecnológicos, todas essas inovações, essas invenções, que podem causar inúmeros benefícios? Como é que a gente faz disso algo positivo? Em vez de, por exemplo, fazer o que estão fazendo, investir em guerra, investir em armas, investir em drones. Será que não é possível um alerta para o ser humano desenvolver um pouco dessa consciência de a gente considerar que existe possibilidade hoje em dia, com tudo que está sendo feito, a gente ter uma mudança para todos? Ou será que nós vamos continuar nessa mentalidade de escassez, de querer acumular, de querer tudo para si, de deixa os outros para qualquer lado, e os outros que se ferrem, a gente que vai... Não sei, queria ouvir de vocês, que é uma reflexão que eu particularmente penso muito. Assim, uma das grandes... uma das grandes... certezas que a gente tem é que o ser humano se adapta e rápido, muito mais rápido do que a gente imagina para tudo. Então, assim, é muito difícil a gente imaginar com a nossa cabeça o que vai acontecer, porque provavelmente, mesmo que a gente vivencie isso, a gente vai ter outra visão. Mesma coisa se me perguntassem, há 10 anos onde eu queria chegar, provavelmente, se eu falasse o que eu queria e chegasse onde eu queria hoje, eu estaria frustrado porque mudou meus valores disso. Então, eu acho que tem um pouco de assim, relaxa que o processo vai dar certo. Mas eu sou entusiasta, eu acho que a gente vai ter um mundo melhor, vai ter abundância de várias coisas e tem algumas questões que a gente vai ter que debater e o ser humano acaba levando para a pauta. Você pode até pensar assim, bom, se eu sei que eu vou diminuir meu colesterol, então dane-se, eu vou comer qualquer... Não, por que a pessoa é saudável? Já tem medo de morrer, lógico. Tô ficando doente. Por isso, porque assim, todo mundo gosta, ou pelo menos a maioria das pessoas gostam torresminho, ou comer uma folha de alface. Nutella, pastel, Sim. A maioria das pessoas gosta. Sem dúvida. Então, acho que assim, tem várias questões, mas acho que uma das coisas legais do podcast a gente não vai ter resposta para tudo, mas a gente tem algumas reflexões para a pessoa aí de casa fazer e a gente dá a nossa visão, levanta alguns estudos e deixa em aberto, mas eu tenho certeza da capacidade do ser humano em mudanças assim, e adaptação. Assim. Eu acho que o ser humano dá jeito nas coisas e discute os temas necessários. Perfeito. Bom, eu concordo com o Sammy, mas é isso, né? Eu fico pensando o que diferencia hoje a gente de uma AI, né? Eu acho que o que diferencia do homem é um pouco a necessidade das coisas, você querer e precisar. E se a gente chegar num mundo onde a gente não quer nem precisa, eu não sei quem a gente vai ser, porque se tudo você tem e tudo você pode, tudo você tá feliz, então quem que é a gente? Talvez a gente deixe de existir, entendeu? É uma coisa difícil de olhar. Por exemplo, o esporte. Vamos pegar tênis. Tênis, não seria difícil fazer um robô que ganharia de todos os tenistas. Você bota ele para dar uma força que um ser humano não tem, você bota uma velocidade. Mas mesmo assim... Basquete já fizeram. O time do Golden State Warriors treina com um robô que arremessa a bola perfeito. Nunca errou muito. Agora um rebatedor de tênis de mesa. De tênis de mesa. Não, mas você poderia fazer. Mas mesmo assim, as pessoas continuam querendo basquete porque é um desafio do humano contra o humano. Só cresceu. Ninguém consegue competir em xadrez com as máquinas. Então, sim, mas aí que tá. Tudo do homem, eu acho que vem... tenistas. Mas eu acho que vem de uma necessidade. Por que o cara joga tênis? Porque ele não é porque ele gosta, é porque ele tem a necessidade de se afirmar. Eu acho que tudo tem uma questão mais profunda, entendeu? Xadrez, por exemplo.
Cara, não tem um benefício... Pô, porque é um desafio, porque você quer ganhar, você quer provar que você é melhor. Mas e se você tá com um chip aqui que te deixa 100% satisfeito? Mas você quer ser melhor que o outro ser humano, você não quer ser melhor que a máquina. Você sabe que é impossível. Já chegou nessa conclusão que não dá para passar da máquina, mas... O que a máquina quiser fazer. Mas então, aí volto para aquela questão. Então, o objetivo do homem vai ser entreter o homem, porque o resto tá resolvido, entendeu? Talvez o objetivo do homem seja viver, ser humano, né? Por isso que a gente esqueceu de ser, né? Porque a gente virou... Cara, é tão insano, porque se a gente pensar um pouquinho... Elucubração filosófica aqui, né? Nem tema para o próximo episódio, mas uma coisa. Se a gente for ver, por exemplo, a vida de uma criança, ou de como era há milhares e milhares de anos atrás, as pessoas elas viviam muito mais. Então elas tinham contato com a natureza, elas viviam com a família, elas tinham aquela vida social com os próximos, viviam numa tribo, elas tinham tempo para elas. Cara, como você trabalha, por exemplo, com a agricultura, você não tem tempo para trabalhar assim. Mas se for ver, por exemplo... Só que tinha uma escassez. Não, tinha uma escassez e também fala assim, porque era muito melhor... Bom, a expectativa de vida hoje é muito maior. Não, tinha antibiótico faz pouquíssimo tempo. Então, imagina, qualquer infecção podia matar. Assim, se eu tivesse que escolher, eu prefiro... Mas a melhor época do mundo para viver hoje, mas não tenha dúvida disso, eu concordo plenamente. Porque as pessoas, às vezes, têm uma saudade. Eu não, concordo plenamente que hoje é muito melhor. Porque uma coisa é você não ter opção, né? Outra coisa é você ter opção e fazer isso por conta, sem ter essa questão da escassez. Então, assim, o meu modo de ver... acho que eu estou no meio de vocês dois aí, na minha análise. Eu acho que o ser humano ele precisa aprender a ser humano. Ele precisa aprender a conviver com ele mesmo. Ele precisa aprender a estar bem com ele mesmo em todos os aspectos. Então, essa questão de questões de desenvolvimento emocional, saúde mental, para mim isso vai ser assim, essencial. Porque eu concordo com você, o ser humano sem desafio ele não anda. E o que acontece? O cara tem garantido dele. O que ele faz? Hoje a gente vê isso acontecer no Brasil, né? Drogas, ou o cara que não precisa trabalhar, jogos de azar, drogas, pornografia, né? Mas alguma coisa é para ele buscar uma mudança de estado, porque ele não tem nada para fazer. Por exemplo, eu toco piano há muitos anos. A ideia do piano não é porque eu quero ser melhor que alguém. Não, você tem prazer. Inclusive, eu não tenho prazer de tocar para as pessoas. Eu toco para mim. Uhum. E é uma questão da briga com a minha capacidade, né? De querer melhorar. De querer ser melhor do que eu era ontem. E eu acho que o ser humano tem isso, assim. Não tenho a menor pretensão em ganhar dinheiro com música, não tenho a menor pretensão de fazer shows, não tenho a menor pretensão de nada. E esporte eu também vejo isso. Então, eu acho que talvez o ser humano tenha mais tempo para se dedicar às coisas que dão prazer. Mas aí... ele vai ter que... Acho que muita gente nem sabe o que dá prazer, porque você vive em escassez. O cara tem que se vender o almoço para pagar janta e se matar, não dá tempo. O máximo que ele só final de semana ele toma a cerveja dele para dar aquela relaxada. Então, mas eu acho que isso deve acontecer e, de novo, mais uma vez, a educação desempenha um papel fundamental. Né? Porque se a gente não preparar essas pessoas, talvez, para essa nova forma de viver, cara, pode dar ruim, né? Viu um pouco na Califórnia, né? Quem teve lá recentemente, lá, você vai nos centros das grandes cidades, você só vê zumbi na rua. Você só vê zumbi. Cara, todo mundo chapado, drogado, mas num grau assim, deprimente. Não tem os comércios fechados. Estou falando de Los Angeles, estou falando de San Diego, estou falando de São Francisco. A premissa do filme Matrix, né? Você viu lá a trilogia. A primeira Matrix foi criada, os homens tinham tudo e não deu certo. Teve que dar um reset. Eu acho que a gente precisa de uma motivação. Eu acho que a gente precisa de alguma coisa. Algum desafio precisa ter, ainda que seja um desafio coletivo, né? Além que seja um desafio de falar, como é que eu provejo para minha família? Colonização espacial. Aí vem o Elon Musk. O Elon Musk acho que é um cara legal que ele bota objetivos para além do que a gente já tá aqui, né? Sem dúvida. Mas não sei, realmente é uma... acho que daí vem o nome singularidade, né? Que é o dentro do buraco negro. Ou seja, você não consegue ver para além daquele ponto que é tão absurdo, é tanta mudança que é intransponível. Você só pode imaginar, sei lá. Perfeito. Bom, então nós vamos encerrar justamente com esse tema que tu trouxe da singularidade. É um ponto que é só para aquele que não está familiarizado com esse tema, o conceito de singularidade foi feito na história do Big Bang, né, do começo do universo, porque existe ali um ponto que antes não sabe o que acontecia. Então, um ponto da singularidade, porque aquilo é totalmente incompreensível. Ray Kurzweil, novamente, diz que esse ponto de singularidade com relação à inteligência artificial acontece em 2029. Estamos falando de 4 anos de hoje. Então, eu acho que é importante para nós como seres humanos. Essa é a minha visão bem resumida aqui de como eu entendo. Eu acho que a possibilidade de um mundo infinitamente melhor do que a gente experiencia hoje
sem doença, sem miséria, sem fome, sem violência, sem corrupção, com as pessoas educadas, com as pessoas preparadas, com valores mais conscientes, muito mais de colaboração em vez de competição, muito mais uma cooperação em vez de querer destruição, acabar com as guerras, uma coisa muito mais, poxa, a gente viver aquilo que a gente gostaria de viver e que a gente preza para viver com a nossa família. Por que não estender a nossa família para o ser humano, raça como um todo, e a gente viver essa vida? Cara, você ajuda, você colabora, você faz a sua parte, as pessoas são diferentes, cada um é do jeito, cada um tem uma coisa, mas de uma certa forma ninguém passa necessidade, ninguém passa fome, ninguém passa nessas situações. Eu acho que esse é um mundo totalmente possível. Quando isso vai acontecer? Tenho a menor ideia, duvido que alguém saiba alguma coisa, mas o que eu sei é o seguinte, que se a gente não mudar o grau de consciência que a gente vê a vida, como a gente age nesses modelos atuais, eu acho que a gente vai passar por um momento de distopia muito grande. Um momento de muito estresse e muito problema, porque vão começar a acontecer coisas num sentido e ainda muita gente querendo manter e preservar aquele esquema antigo, que ele tem o poder, que ele tem o controle, e isso acaba sendo incompatível com o próprio desenvolvimento. Aí eu acredito que a inteligência, ainda que artificial, possa ser algo positivo. Porque tudo que inteligência, normalmente mais inteligente, mais sabedoria, mais coisa boa. Então, eu tenho essa visão otimista com relação ao futuro. E esse podcast, Mirage, tem justamente esse objetivo, de a gente compartilhar todas essas potencialidades, essas possibilidades, essas novidades, essas inovações, e com isso a gente discutir o que pode acontecer com relação a isso, e que você possa também estar antenado nessas novidades e também reflita junto conosco nessas possibilidades todas futuras que vão acontecer. Então, queria deixar esse desafio para você pensar qual é o teu papel nesse novo cenário, frente a todas essas novidades. Qual é o teu papel das pessoas que você conhece para a gente não passar por essas transições que a gente vai passar de uma maneira tão desagradável, que a gente consiga, no final das contas, poder usufruir das benesses de todas essas inovações e tecnologias. Então, acho que é isso. Mais alguma palavra para terminar? Queria agradecer a presença de vocês aqui. Agradeço o convite, claro que a gente agradece também a companhia da audiência e até o próximo Mirage. Abraço a todos. Perfeito. É isso, prazer, pô. Delícia esse papo, hein? Muito animado bom. para o próximo. Muito bom, muito legal. E o próximo vai ter temas mais interessantes ainda, que a gente já fez uma curadoria aqui. Não perca, acompanhem a gente, assinem, compartilhem, divulguem, informem as pessoas. Acho que é um espaço aqui para a gente falar de futuro, falar de tecnologia, mas sempre com esse viés mais positivo do que a gente pode fazer para viver uma vida muito melhor. Obrigado pela audiência.